Professor Levi, tenta sair do Meet e entrar novamente pelo mesmo link. Desativou, pronto. Diego, só boa tarde a todo mundo, só confirma na hora que você der o ok, a gente inicia, tá? Veja aí o tempo. Perfeito, professor Levi. Professor Levi, já está gravando, podemos iniciar a atividade, quando o senhor quiser, viu? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Quero agradecer o convite, à Faculdade Católica, o curso de Arquitetura, realmente ao Diego Coelho, né, que está aqui estudante da universidade, da faculdade, que está aqui com vocês, ele que me convidou, né. Eu fui professor do Diego em Crateús, né, no curso de Edificações, e também a gente tem trabalhado junto nas pesquisas, né, nessa área de construções tradicionais, em terra crua, tanto modernas como tradicionais, tá? Eu sou Levi Teixeira, sou professor do Instituto Federal, atualmente de Quixadá, já fui professor de Crateús, atualmente estou em Quixadá, e sou arquiteto e urbanista. Tá? Só uma breve apresentação. E no contexto de pesquisa, que a gente vai discutir aqui, eu venho pesquisando, o meu mestrado foi na engenharia civil, o doutorado tem sido na engenharia civil também. Eu também assustei no começo, quando só tinha essa opção em Fortaleza, mas não me arrependo, né? Eu até trago isso para vocês, um pouco desse depoimento, como esse diálogo, né? Entre arquitetura e engenharia, como é importante, tá? E eu tenho aprofundado muito, principalmente no doutorado, a parte de finalização, construções em terra, construções em adobe no Ceará, e que está vinculado ao desempenho térmico dessas construções. Hoje eu vou fazer uma abordagem focada no adobe, mas trazendo esse panorama geral, o que é a construção em terra, ou em terra crua, né, como se fala. Eu lembro até um professor meu, o professor Marcondes, que foi meu orientador, quando eu falei esse tema para ele, ele olhou para mim e disse assim, tá vendo, ele fala assim, meio pausado, grave, aí ele assim, mostrava que tudo, o cimento, o tijolo, tudo é terra, tudo tem origem mineral, de algum modo, ferro, né, brincava comigo nesse sentido, né, mas eu trago aqui a ideia de terra como a terra não queimada, não cozida, não processada, né, que no caso, no Ceará especificamente, existem outras tecnologias, mas no Ceará a gente tem muito forte o adobe, a taipa, né, nossa taipa de mão, que ainda permanece, né, em locais mais distantes, ou também em alguma periferia permanece também, essas tecnologias, madeira e barro. E no Ceará, praticamente isso, havendo outras técnicas, como a taipa de pilão, o tijolo de sol-cimento, que já é uma técnica mais moderna, certo? E o nosso tijolo cerâmico, ou tijolo artesanal, que é visto muito no sertão, ele é queimado, feito em caieiras, então eu não considero essa tecnologia no meu estudo. Ela tem a sua importância, mas não considero, porque a pesquisa se volta para esse tipo pela terra crua em si, tá? Realmente o adobe. Aí eu vou iniciar vocês aqui, uma apresentação de slide. Eu tenho até uns vídeos, só que às vezes eu tenho dificuldade, se o Diego puder me auxiliar mais na frente, se a gente conseguir conciliar isso, se não for muito complicado. Que são depoimentos dos senhores que moram em casa de taipa, em casa de barro, mostrando como é que é o processo construtivo deles, ou o modo de morar também, mestres construtores e tudo. Né? Dá para ver o vídeo, eu não sei se eu consigo reproduzir o áudio, tá? Quando eu for colocar mais na frente. Eu sei que tem uma configuração, uma outra, mas aí eu tinha que ver com calma isso, não sei se a gente consegue botar a fala deles, tá? Mas vamos aqui para frente, que aí eu falo contigo, Diego, na hora que for precisar. Apresentar. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Pode me responder, Diego, pelo áudio? Tudo certo, professor Levi. Pronto, deixar a tela cheia.
Tá, então a conversa de hoje é arquitetura em terra crua, né? Uma leitura das construções tradicionais do Ceará. No Ceará. Então vamos partir só para uma compreensão geral no Brasil da nossa arquitetura primitiva e alguns traços que alguns autores trazem a possibilidade dos nossos índios, dos nossos antepassados, terem adotado a terra como construção, assim como outras técnicas iniciais como a madeira e a palha, né? Que seria a casa mais comum que ainda se vê na Amazônia, essas aldeias de madeira e palha, que são casas enormes, até pegar pela a escala também de uma pessoa aqui. E a grande escala dessa fosse talvez 60, 30 metros, acredito, de comprimento, ou de diâmetro. Uma habitação feita de madeira e palha. Né? Dizer que são povos primitivos ou povos atrasados, a capacidade que eles têm de produzir arquitetura como essa, tá? Mas isso é o que ainda sobrou na Amazônia, que é um resquício que a gente possa entender dessa arquitetura primitiva, ou desses povos que antecederam a chegada dos portugueses. No Ceará, a gente, pelo menos os autores que eu procurei, encontrei, pouco se fala da construção indígena no Ceará. Se fala, às vezes, do ponto de vista mais da sociologia, da antropologia, processos de demarcação de terras e tudo, mas a arquitetura em si não se tem muito registro, até porque, como eram normalmente materiais efêmeros, madeira e palha, o tempo se desfaz e não se consegue ter algum registro. Né? E no Ceará também há um decreto que dizem que os povos indígenas foram extintos por decreto, em 1866, acredito. Foi dito que não há índios no Ceará, porque índio que é índio é um ser bravio que vive na mata, né? Então, é como se todos eles foram aldeados, né? Eles foram ali conquistados pelos as tribos, as comunidades indígenas foram conquistadas pelos jesuítas, criando os aldeamentos, virando vilas de índios, virando cidades, né? Havia um decreto que dizia isso, que os índios que existem hoje em dia estão todos, já falam português, e etc. Isso em 1860 e pouco. No fundo, com certeza tinha muito índio no meio da mata ainda. A questão era uma forma de evitar qualquer reforma agrária, qualquer distribuição de terra para os povos nativos, né? Esse decreto. E ainda hoje há um preconceito, e depois da década de 90, 2000, que começou a se reabrir esse espaço para a demarcação de terra indígena. Mas avançar um pouquinho, que o foco não é tanto esse. Esse aqui é no Rio Grande do Sul, que a gente já considera como um princípio da construção em terra, no Brasil, como a terra escavada, os buracos de burro, né? Onde os índios escavavam aí a 80 centímetros, 1 metro de profundidade, e cobriam com palha e madeira as habitações, né? Não era a terra moldada, de algum modo, mas era um buraco ali na terra, uma questão até térmica, de inércia térmica, as necessidades de cada povo, de cada lugar. O clima mais frio, né, diferentemente do nosso. Outro contexto é a loca, né, que são habitações feitas em cavernas e entradas de... Até o termo não é nem caverna, não, mas porque a caverna seria algo mais profundo, mas essas pequenas aberturas nas rochas, né, pequenas cavernas. E nelas podem ser fechadas com taipa, né, com barro, ou morar só mesmo dentro desse lugar, né, isso é a tradição indígena do Piauí. Você ainda tem pessoas que moram, assim, até recentemente, aqui é a dona Isabel da Loca, uma musicista popular e tudo, flautista, que habitava uma casa dessa, no interior do Piauí. Então, é outro tipo de habitação, e que ainda permanece em alguns territórios mais distantes. Então, a nível de construção indígena, primitiva, inicial, ancestral, o que a gente tem registro são mais ou menos esses tipos, tá? Onde se usa... Professor Leozi, comunicar que os slides não estão passando, está no slide 1 ainda. Eita, então deixa eu voltar aqui. Perfeito. Eu vou tirar da apresentação e volta de novo. Isso mesmo. Faz parte, né, dessa nova era. Mas, vamos lá. Então, eu vou colocar a tela inteira e vou ficar passando da maneira mais simples possível. Vocês estão vendo a arquitetura primitiva aqui? Perfeito, perfeito. Agora eu vou ampliar para ver se o slide passa com a tela cheia. Quer dizer, é melhor, né, para ver. O slide ampliou?
Sim, ampliou. Ele passou adiante aqui? Passou também, tá tudo ok. Então, espero que qualquer coisa você me avisa. E pronto, então eu falei das casas, né, que existem na Amazônia ainda, de madeira e palha, tá? É o que eu comentei, só voltando. São habitações de grande porte, grande escala. Não recordo agora quantas famílias habitam normalmente uma casa, aldeia dessa, né? Não é uma oca simples para uma família de 5 pessoas, né? É uma oca para 10 famílias, talvez, ou mais, a 50 pessoas, 80 pessoas, né? E, inclusive, é construído no meio da mata, sem energia elétrica, sem serra elétrica, sem instrumentos tão avançados que a gente tem, né? Sem prego, tudo amarrado no cipó. Então, assim, uma tecnologia riquíssima, né? Eu não tenho profundidade para aprofundando isso com vocês agora, me interessa muito, mas é só um pequeno apanhado. Tá? E voltando também ao que eu falei, ó, as casas enterradas, vocês estão vendo aqui, Diego? Perfeito. Pronto. A casa, buracos de Burg, né, que eu falei do Rio Grande do Sul, como uma, considerada também como uma construção já em terra, né? A terra crua, que não é cozida, é uma terra escavada também. Né? E chegavam, os índios escavavam buracos, faziam ali um muro de arrimo com a própria terra e fechavam com madeira e palha. E aqui outro contexto último que eu falei foi a questão das locas, né, feitas na entrada de cavernas. As pessoas ou fechavam com palha, com barro, né, ou deixavam aberto ali, dependendo da abertura, né, que existia natural na rocha. Tipo de habitações que ainda existem, isso aqui é no Piauí. Isso é foto de 2014, mais ou menos, Dona Isabel da Loca, né, que eu comentei. Então, avançando. Então, com a chegada dos portugueses, não só dos portugueses, assim, os europeus em geral, holandeses, espanhóis, franceses, que passaram pelo território em algum momento, para que a coroa portuguesa se manteve. E também vieram os negros, porque quem construía, quem tinha mão de obra mesmo ali, o domínio técnico de algum modo, era os negros. Eles tinham sua arquitetura, sua construção com terra também, com madeira. Então, assim, mais que o português chegasse ali com um desenho, com um traçado X, ele precisava de mão de obra que entendesse, que dominasse uma técnica, né? Então, é dessa fusão dos portugueses e negros e indígenas, né, que vai nascendo uma arquitetura colonial. Epa, isso aqui está errado, o nome está errado, tá? Isso aqui que a gente pode chamar de arquitetura híbrida, que é Casa de Buriti, certo? Está errado o nome. Que ainda o uso da palha. O que ele chama de arquitetura híbrida é o Gutem Weimar, dos autores que falam desse tipo de construção, da Casa de Buriti, porque era palha de Buriti. E que no Nordeste brasileiro, no Ceará, até um tempo desse, tinha essas casas todas feitas de palha, madeira e palha. O que é que diferencia isso de uma oca ou de uma casa indígena? Que as casas indígenas têm um formato circular, normalmente sem divisórias internas. Já essa casa já vem um traçado meio português, meio africano, porque já tem esse formato de duas águas, né, maior comprimento, e a tendência de haver poucas aberturas, às vezes só uma abertura de entrada mesmo, né, sem janelas. Muitas vezes uma questão de segurança, ou a casa como caverna, como abrigo, né, porque já que toda a atividade diária ocorre fora da casa, né, a casa com função de um abrigo de descanso, né, função diferente talvez de hoje em dia, né, que a gente tem como casa, né, outro conceito. Tá? Então, isso aqui é uma arquitetura híbrida, usando os materiais locais, as técnicas locais, um traçado diferente do que é o traçado indígena. Tá? E dizem alguns autores que as primeiras casas realmente eram de palha e madeira, raramente havia uma casa de terra ou de pedra, porque era um abrigo rápido e fácil de executar, a palha e a madeira, né? Na presença dos índios ali que foram cativados pelos portugueses e se uniram para combater outras tribos, né? Isso aqui é uma arquitetura mais simples e mais popular, vamos dizer assim, ou de primeira ocupação. E depois você vem a taipa de pilão, que já é uma das técnicas mais elaboradas ou mais robustas desse período, que consiste em forma de madeira, assim, para executar essas paredes, são paredes prensadas somente com terra, praticamente. Quando eu falo terra, é uma composição, não sei se vocês na arquitetura entram nesse método, porque na minha época eu não via tanto isso, mas na engenharia que eu vejo. A composição da terra, né? O que a gente chama de terra, qualquer areia é terra, né? Qualquer composição mineral, mas ausente de matéria orgânica.
tá? Então, se você tem uma vegetação rasteira, você tira a vegetação, vamos dizer que a 20 a 30 centímetros daquela vegetação, você vai ter um solo mais mineral. E esse solo mineral, ele é variado, depende do tamanho dos grãos, tá? Então, em regiões, porque as técnicas também variam, tá? Essa taipa de pilão a gente não vê muito no Ceará, até pelo tipo de solo. Na verdade, eu nunca vi nenhum registro sobre a taipa de pilão no Ceará, desde no Piauí, na Bahia. A taipa de pilão, assim como as outras técnicas de terra, por exemplo, requer uma composição natural do solo que ela tenha mais areia do que argila. A argila vai servir como um ligante, como um concreto. E a areia vai dar a estrutura para aquela parede. E um tijolo cerâmico, uma telha cerâmica, por exemplo, tem que ter muita argila. Tem que ser aquele solo bem, bem liguento mesmo, para poder ele vitrificar e virar cerâmica, tá? Então, isso são vários contextos de ocupação, de tipo de solo disponível, das condições para se fazer, ou então um custo para se fazer, de mão de obra ou de material para se fazer casas como essa. A taipa de pilão, só explicando melhor para não fugir tanto, ela consiste no seguinte: forma de madeira de um lado e do outro, tá? São formas móveis. Base da casa todinha, depois coloca uma forma do lado do outro e enche com a terra mais adequada que seja, porque se ela for muito argilosa, você tem que botar areia para corrigir, então havia correções quando necessário, usava a terra pura. Então joga ali a terra dentro desse cofre, né, desse confinamento de formas, joga a terra e vai batendo com pilão, né? E você vai enchendo a terra e batendo a terra para encher e fechar essa parede toda. Depois tira a forma e vai para preenchendo a sequência aqui da base da parede. Depois volta-se para poder subir uma nova fiada de parede. É mais ou menos 1,5 m, uma forma dessa, não, acho que é mesmo. Não me recordo, uns 50 centímetros, tá? Que normalmente se adotou. Hoje em dia, ainda existem, a gente vai ter que pegar até umas fotos, eu tenho de outras tecnologias modernas, de taipa de pilão moderna, uns efeitos estéticos incríveis, com a terra aparente, passa-se uma resina para evitar o contato com a água e tudo, né? Já com pilões mecanizados, elétricos e tudo, sem ser essa coisa mesmo braçal. E é uma técnica que dá um trabalho de ser executada, ela não é tão simples, ela era adotada nas casas grandes, né, dos bandeirantes paulistas, nas casas de fazenda. Você ia fazer uma casa popular com a taipa, assim, pelo menos na época colonial isso não era comum, a taipa de pilão, no caso. Esse tipo de tecnologia. O era usado em fortificações, em igrejas, assim como a pedra também, em regiões que tinha pedra, era usada mais em casas, as casas grandes, ou somente em igrejas, na prefeitura, em ambientes onde havia maiores condições financeiras ou maior investimento. Né? A taipa de pilão, ela entra como uma técnica mais nobre, no período colonial. Né? Outro é o adobe, que ele está intermediário. Ele também é uma técnica que, dependendo da região, é adotada pelas casas grandes, ou é considerada também uma técnica intermediária, que por vezes pode ser feita para fazer uma senzala, né? Mas a nossa taipa sertaneja, taipa de pão, sempre foi relegado em segundo plano, né? A casa do vaqueiro, a casa da senzala e tudo. O adobe, aqui é uma foto recente, eu tirei lá na serra foi na cidade de Biapina, a Serra da Ibiapaba, entre Biapina e Ubajara, né, assentamento rural. O adobe consiste nessas formas de madeira, podendo ser 1, 2 ou mais adobos, dependendo da equipe que você vai ter para desformar o tijolo, tá? E aqui é um processo bem artesanal, talvez desde a época do período colonial fosse assim, forminhas de madeira, de dupla, tá? E aqui a terra local, escavada e tal, molhada, e depois ela é preenchida as formas. Aí você tira ali e deixa ele secando no sol. Depois que ele seca, acho 2, 3 dias, você vira de lado. Tem que secar na lateral e secar atrás. Aí, depois de mais 3 dias, um processo de 5 a 7 dias no total. Dependendo do sol, né, a presença, ele seca mais rápido ou mais lento, né?
Então, isso é uma técnica adotada ainda na Serra, de pessoas produzindo casas, havia os tijolos sendo produzidos lá nessa cidade, lá de Ibiapina, certo? E que permanece ainda. E aqui é uma casinha, para tu ver, no Brasil todo, isso aqui é em Minas Gerais. No Brasil todo você vê essa tecnologia espalhada por aí. Tá? Minas Gerais tem muito. Construção em adobe e construção de taipa. Tá? E tudo é um contexto que eu lembro conversando com o pessoal aqui, iniciei a pesquisa em Crateús, perguntando pelo adobe, né, o tijolo cru e tudo. Aí eles disseram, não, aqui a gente tem um tijolo de carreira, tijolo comum, e que a gente levanta as casas com esse tijolo, e por vezes a gente fazia, às vezes, o tijolo cru dentro da casa, para poder gastar menos tempo, por causa do fogo, que demora muito a queimar, muita lenha, etc. Então, só porque o tijolo cru ele não pode ficar aparente, ou não deve ficar aparente como está aqui, a não ser que tenha alguma proteção, alguma resina, né, que deixe ele visível, ou então beirais, né, que protejam bem. Todas as tecnologias em terra é bom sempre ter um beiral razoável, que impeça que a chuva tem uma erosão, né, da chuva sobre ele. Não que se eu molhar a parede, ela se desmancha rapidamente, ela vai degradando. E uma chuva com vento, né, degrada mais ainda. Assim como uma fundação mais elevada. Aqui essa elevação, acredito que é por causa também do terreno, tá? Mas tem certa elevação da fundação, na taipa de pilão, no adobe, para poder dar uma melhor, evitar que a água do subsolo infiltre, né, por capilaridade. Sim, é só um detalhe, aí conversando com o povo lá de Crateús, aí eu perguntei se eles faziam tijolo cru, falou tijolo cru interno. Aí eu perguntei, mas não tem nenhum canto que seja a casa toda tijolo cru? Rapaz, só no Piauí. No Piauí eles fazem o tijolo cru, mas eu por quê, né, o tijolo cru? Não, porque lá o barro é ruim de queimar. Então a cultura popular diz que o adobe é feito em regiões onde o barro é ruim de queimar. O que eu entendi depois, né, quando eu fiz a análise do solo, que são barros diferentes, como eu comentei. O adobe, a taipa de pilão, a taipa de mão, requer um barro, principalmente o adobe e a taipa de pilão, requer um barro com mais areia, ou uma terra com mais areia. A cerâmica requer um barro com muita argila, né? Então, se você queima o adobe, ele perde a resistência, ele não, você acaba estragando aquele bloco. Mas se você deixa o tijolo cerâmico cru, ele não tem a mesma resistência que o adobe. Ele fica mais vulnerável, principalmente a chuva. Tá? Vamos avançando. O saber popular. Isso aqui é Minas Gerais também, Ouro Preto, uma cidade muito bonita, né, para quem é arquiteto. É um registro histórico muito bom que sobrou para a gente, nesse imenso Brasil. E também tem uma dica que quem um dia for conhecer, tem umas cachoeiras muito bonitas lá. Não é só arquitetura, não. Aqui é uma casa de 2 andares feita de... Aqui não dá para ver tanto detalhe, mas isso aqui é taipa. Nossa taipa sertaneja, madeira e barro. Quem imagina uma casa de 2 andares, já está degradada pelo tempo, né? Uma casa de mais de 200 anos, eu acho. Tá? Como é que uma casa dessa foi feita só de madeira e barro? E tem 2 andares. E um pé direito razoável, né, para cada andar. Assim, é uma técnica como qualquer outra. Assim, eu digo a questão do preconceito com a nossa querida taipa, que é outro exemplo também em Minas. Tá? Madeira e barro. Se você cobre e cai isso aqui, você é uma casa de alvenaria. Tá? E que tem 200 anos, 300 anos, né, 1750, 1720, um exemplo, essas casas de Minas Gerais. O estado mais antigo que é o nosso, e um estado muito rico. A taipa era adotada em Minas, realmente tinha uns autores falam que em alguns casos se adotava o adobe embaixo e a taipa em cima, porque o adobe, vamos dizer assim, é mais resistente, ou a própria madeira, na verdade, é o que amarra toda a casa quando você usa a taipa, né? E o adobe e a taipa são técnicas que deixam a parede mais ou menos, vamos dizer, de 20 centímetros, varia de 15 a 20 centímetros de espessura nas paredes dessas. Se eu adotasse uma taipa de pilão, era 30 centímetros. Então, numa zona urbana, adotar uma taipa de pilão, você ia perder muito espaço interno. Então, em centros urbanos, a tendência era sempre usar o adobe e a taipa de mão, até porque ela é mais leve, por isso um segundo andar de taipa de mão.
tá? Podendo ser os 2 andares também. Então, eu tenho fotos aqui de casas modernas no Ceará. Eu tenho, não sei se eu coloquei aqui de outros estados, mas tem desde a década de 70, 60 tem, em 60, na verdade, que os arquitetos passaram a adotar como arquitetura moderna, né? Resgatar a taipa, depois o adobe, a taipa de pilão e outras técnicas, que mostram o potencial dessa tecnologia que a gente deixou perder do tempo. Tá? Aqui, uma leitura, né, do levantamento que eu fiz, da bibliografia e tal, dessas tecnologias do período colonial e que ainda permanecem em algumas regiões do Brasil, focando somente na terra crua. Um exemplo, o pau a pique, esse pretinho, né, as bolinhas pretas estão em quase todo o Brasil. E o Nordeste muito concentrado no Nordeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. O adobe também aparece, com um pouco, o adobe azulzinho, tem uma certa concentração, tá? Um pouco menos no Nordeste do que a taipa. E a taipa de pilão é o que aparece menos no Nordeste, tá? Maranhão e Bahia. Goiás, aí saindo do Nordeste, né, para outros estados, né, para outras regiões. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, aqui para o sul do país, tá? Então, assim, a taipa, o pau-a-pique, né, o taipa de mão, ela se espalha quase todo o território nacional. Essas regiões aqui do norte, que pega a floresta amazônica, normalmente não se adota a terra pela questão da umidade mesmo, que é muito forte, a chuva e tudo. Então, a técnica mais usual é a madeira. Tem muita madeira boa nessa região. A madeira e a palha, né, quando a palha permanece. Mas aqui, no nosso território, o pau-a-pique concentrou-se muito. O adobe tem um pouco mais, a taipa de pilão um pouco menos, né, em termos de Nordeste. E no Ceará, eu identifiquei, pelos autores, o pau-a-pique e o adobe. Né? Como eu falei, claro, existem outras técnicas tradicionais que eu não coloquei aqui. Tijolo de caieira, né, o tijolo comum, é uma das técnicas que tem no Ceará e é bastante difundido no Nordeste, no sertão. E não é terra crua, porque ele é queimado e isso tem uns impactos ecológicos e etc. Então, e outra técnica também que aparece no Ceará, mas é pouco, é a pedra. E são regiões que você tem casas de pedra, algumas habitações em pedra, mas são mais pontuais. Só uma pausa para ver como é que vocês estão aqui. Tá tudo ok? Eu fico falando só ali um pouco. Então, pronto. Tudo ok, né, Diego, hein? Todo mundo? Tudo ok, professor Levi. Pronto. Quem quiser ir comentando, pode falar à vontade. Às vezes eu abro aí o... Ou então, Diego, você pode dar uma pausa, eu dou uma olhada nos comentários também. Vamos lá. Aí, assim, adentrando no contexto do Ceará, como eu falei, né, é o adobe e o pau-a-pique, e minha pesquisa tem uma maior profundidade no adobe em si, tá? Como técnica construtiva. Tentando aumentar a tela, mas não aumenta, não. Pronto. Então, tem um foco no adobe. Aí, assim, na literatura e algumas viagens que eu fiz, ou entrevistas, né, e tal, eu consegui identificar, tem um autor que faz um mapeamento bem bacana dessa região, um professor da UFC, e fez também doutorado em Portugal, só que pesquisou o Ceará, assim como eu sigo um pouco o rastro dele, né? Ele conseguiu mapear aqui algumas cidades, próximo aqui à Serra da Ibiapaba, né, e perto de Sobral também, a concentração de casas em adobe. E, curiosamente, aqui esse pontinho preto, acho que é Jijoca, uma zona de praia. Não é na praia mesmo, mas é próximo. É bem arenoso o terreno. E lá tem casa de adobe. O solo, teoricamente, não seria propício. Mas eles fazem, isso num caso de casa de munduru. Né? Na serra eles chamam de tijolo cru. E no litoral aqui, nessa região da Jijoca, tem a casa de munduru, que tem casas tradicionais em adobe e tem uma escola. Um amigo, um conhecido meu, um construtor, Luiz Torres, fez, a partir dessas construções que já existem no local, ele produziu uma escolinha de adobe lá, uma ONG que ele montou. Tá? E também outro contexto que eu verifiquei foi aqui na Serra
de Guaramiranga, né, algumas cidades como Mulungu, Aratuba, a presença desse tijolo cru, desse adobe. E que também, esses pontinhos pretos são casas modernas em adobe. A casa não sempre casa, construções modernas. Tá? Aqui em cima, em Guaramiranga, em Mulungu, tem a casa do arquiteto Marcelo Holanda, e tem um projeto dele também, de uma... esqueci o nome agora. É um quiosque turístico, no Parque das Trilhas e tal. Vou mostrar algumas fotos mais na frente. Aí também na região metropolitana de Fortaleza, Eusébio está aqui é Maranguape. Tem também outros projetos do Márcio, no Maranguape, residência, do sítio de São Pedro. Tem habitações também no Eusébio, o pessoal ligado à permacultura, que construiu algumas habitações lá feitas em adobe, e moram, né, nelas, todos são habitados. E aqui também Aracati. Aracati tem um chalé, que também é moradia, do pessoal, o chalé do Flor da Moringa, é o nome do sítio lá. Também é o pessoal que trabalha com permacultura. Né? Então, no Ceará, você tem esse pequeno contexto aí, além dessas obras de adobe modernas e tudo, tem algumas obras também em taipa. A casa do Zé Albano, que eu vou mostrar aqui, que é um fotógrafo que fez na década de 80 uma casa de taipa. Foi o primeiro registro do Ceará, alguém que se propôs a fazer uma releitura dessas tecnologias, né? E aqui só um contexto mais técnico, tá, do adobe no Ceará, que é a questão da glonometria do solo. Não sei se, acho que na arquitetura a gente não aprofunda muito isso, pelo menos eu não aprofundei. Né, por exemplo, em Biapina, que é a cidade onde encontrei pelas habitações em adobe, a gente tem um solo com 64% de areia. Essa é uma quantidade boa para um adobe. Tá? E tem 17% de argila. Tem que ser um pouquinho mais, mas mesmo assim, você vai ver lá na frente que esse solo de Biapina apresentou uma resistência boa. Tá? A argila também ajuda a moldar o solo, para ficar muito, não rachar tanto o tijolo. Aí, também mesmo contexto eu fiz Maranguape, Coraú, Eusébio, Jijoca, que é zona de praia. Ele tem 66% de areia, era considerável ter bastante areia. Só que eu não fiz análise que separa silt da argila. Ele apresentou 34%. Mas ele apresentou um problema que ele não é plástico, ele é difícil de moldar. Então, teoricamente, esse tijolinho, ele deve rachar muito, fissurar muito. Tá? E assim, essa pode ter um contexto do tipo de solo que a gente tem em cada região, se ele está de acordo ou não com o que é recomendado para as construções em adobe. Aí aqui, que é o ponto, talvez seja um pouco mais claro, também Ibiapina, Maranguape, Coreaú, Jijoca, várias cidades, Eusébio, onde eu fiz a análise da resistência mecânica dos blocos. E aqui, se eles tinham aditivo ou não. Tipo assim, o tradicional, que é Ibiapina, é 0%, eles não botam nem fibra, nenhum material de correção do solo. Mesmo assim, eles atingem de 1,43 a 1,63. O ideal é 1,5. Então, estamos aí numa posição intermediária aí, para poder a casa se manter em P segundo a norma, tá? Uns pontos que são interessantes nessa tabela, tem muita informação aqui. Por exemplo, o uso excessivo de fibra, que ocorre em alguns casos. Né? Por exemplo, o sítio São Pedro. 0% ele tem 1,64. Então, botando 25% de esterco, que é uma opção de fibra, né, que já vem processada ali nas fezes do boi, é 1,36. Isto é, ele acabou, eu botei muito esterco, botei muita fibra e ele acabou reduzindo a resistência dele, do bloco. E a fibra é para dar maior resistência. Só que quando a gente veio no estudo acadêmico, em Maranguape também, com outro tipo de solo, a gente vê que ele bota 0%, deu 1,56. Botou 10%, subiu para 1,9. Então, 10% foi uma medida boa. Mas se ele botou 20%, ele perdeu a resistência. Então, tem uma medida boa de 10%, 15% de fibra, dependendo do tipo de solo, que pode dar maior resistência ao bloco. Né? Esses 25% é uma medida empírica que um arquiteto estava adotando e tudo, que é exagerada. Amigo meu, até falei para ele que eu fiz justamente esses ensaios com ele para poder a gente, do ponto de vista de pesquisa meu e do ponto de vista dele mesmo, como dar qualidade à obra dele e tal. Né? A gente está corrigindo esses processos. Outra situação também bem interessante é que um solo em Fortaleza, no PC, ele com 0%, ele já tinha uma resistência de 2,5. Então, assim, dependendo do tipo de solo, você tem
às vezes, pelo tipo de argila que compõe, né, a composição química dela, você pode ter solos incríveis, assim, de resistências muito grandes. Aí a gente botou uma cinza. Esse era um teste do mestrado na época. Cinzas volantes na termoelétrica do PERCEM, que o professor queria usar todo o curso, a gente botou no Adobe e aumentou, chegou a 3 MPa. Né? Enfim, existem vários aditivos industriais ou naturais para se colocar no Adobe, e formas de produzir também, não só artesanais, mas existem na Alemanha e Estados Unidos, acho que Alemanha, Estados Unidos e Austrália, e tem um processo bem mais refinado do Adobe, assim, em termos industriais. Né? E aqui o contexto do Ceará, voltando, né, assim, os exemplos, aqui em Crateús, no sertão. Isso aqui eu encontrei no artigo desse Paliotti, Estevam Paliotti, ele é antropólogo e pesquisa os índios no Ceará. E aí ele cita a comunidade indígena que adotou o adobe na construção de suas casas, nessa aldeia Nazária, no interior de Crateús. Então, você vê como ainda permanece em algumas regiões esse tipo dessas tecnologias construtivas. Aqui é do professor Carvalho Marinho, Ricardo Carvalho Marinho, na cidade de Tianguá, né, umas habitações em adobe, só que estão caiadas e tudo, com acabamento que você nem percebe ali que tipo de alvenaria é aquela. Aqui uma foto minha na cidade de Biapina, né, que eu vi essa casa sendo feita, do zero praticamente, a casa do Alain. E aqui a adoção de vergas, é o tijolo usado com um tijolo armado, né, vamos dizer assim, para poder usar a verga, já que a madeira está escassa nessa época, não consegue madeira boa para esse tipo de construção e tudo. E em cima tem uma pequena camadazinha, uma cintazinha fininha de concreto armado, para armar a parede. Tá? Isso aqui são lonas que eles colocam enquanto não pintam a casa, não rebocam, tá? Para proteger da chuva. E chove bastante, né, na serra. Aqui outro contexto também, aqui na cidade de Ubajara, já na sede municipal, saindo da sede, na verdade, é uma casa abandonada, antiga, de 1920, sítio Buriti, eu acho, né? Ele já está em degradação, aí eu fui conhecer, fui perto lá, esse aqui, quando estava conservado ainda, e ele é todo feito em adobe. Então, só para mostrar para vocês, assim, o potencial que essa técnica no Ceará atingiu, né? De casas grandes, talvez igrejas feitas com esses tijolos crus, né? Uma casa aí de 80, não, é uma casa de 100 anos, né? E aqui um contexto mais específico, que é o sítio Lagoa da Moitinga, que é onde eu encontrei, entre Ubajara e Biapina, uma comunidade pulverizada, né, de habitações, em adobe. No caso, vamos dizer assim, são 25 casas e 20 são em adobe, sendo algumas 2 ou 3 de taipa e outras de tijolo cerâmico. Tem todo um contexto, a permanência dessa tecnologia, né? Aqui só um exemplo de uma casinha de taipa, seu Zé Mendes, que fala que essas casinhas têm idade da minha, tem 80 anos, 85. Essa casinha tem a idade da minha filha, tem 60 anos ou mais. Ele não mora mais nessa casa. Ela não tem uma conservação tão boa, mas tem mais de 60 anos, feita de palha, barro, né? E taipa. Tá? E seu Zé tem uma fala engraçada, que ele conversando com ele, você diz que é o Museu da Memória, essa casinha dele. Aí ele contou várias histórias, mostrou como é que fazia o piso de terra batida, mostrou como é que ele cozinhava antigamente. Diz que antes da casa de taipa, fazer uma questão histórica. Antes da casa de taipa, essa casinha aí, que um dia ele morava na casa de palha, madeira e palha. Ele nasceu na casa de madeira e palha. E depois, quando se casou, construiu essa casa de taipa. E nessa casa de taipa, assim, ou nas casas anteriores, ele cozinhava com fogareira no chão. Ele molhava 3 pedrinhas, jogava uns gravetos, acendia o fogo e cozinhava de cócoras. Aí eu cozinhava que nem índio, seu Zé Mendes, que nem índio. Mas você já viu algum índio? Não, nunca vi nenhum índio. A gente via uns cachimbos dele ali, que ficava no meio do terreiro e tudo, no meio do templo, mas nunca vi nenhum índio. Então, assim, ele, com alguns hábitos indígenas, né, de construir com palha, de cozinhar de cócoras, com fogareiro, nunca tinha visto um índio, e nem se vê como um índio, né? Ele vai sempre a ideia do índio como um bicho do mato.
né? Assim, eu comento isso, mas eu fiquei muito surpreso. Na nossa coisa mesmo do cearense, de negar nossas origens, de colocar que certas origens são menores do que, né, do que outras, né? Esse desprezo por essa cultura antiga, ancestral. Ao mesmo tempo que ele tinha muito orgulho da casinha dele, de contar essas histórias, né? Um certo orgulho desse lugar. Tá? E, fazendo o ciclo das casas que existem aí, a primeira casa que ele fez, que ele morou, de palha, a segunda de pau a pique, taipa, né? É só um detalhe que ele falou para mim também. Isso aqui, amarrado no cipó. O cipó dura mais de 100 anos. Um prego não dura 20 anos, 15 anos. Né? Outro detalhe da técnica construtiva, como ele se orgulha do processo de construção dessa casinha. Ele mora nessa casa atualmente. A casa de taipa está atrás dessa casa, que é uma casa de adobe. Né? Então, uma hierarquia no processo construtivo. Né? Eu morava na casinha de taipa, de valor menor, de pouco status, agora eu tenho uma casa de tijolo, uma casa de adobe. Então, adobe, nessa comunidade, ou na região da Serra, tem esse... Já deram outros depoimentos de Viçosa também, com essa postura, né? De que morar na casa de adobe já era um status, né? De demolir a casa de taipa. Mas aí, no caso, ele guarda essa casinha com um espaço de depósito, um museu, um espaço de recordação, e tudo, um certo orgulho, como eu comentei, né? Tá? E aqui já é uma cobertura com telha, cerâmica, né? Aí tem essa calçada aqui, de alguma forma, que protege a chuva, a infiltração também. Tá? E também o uso de janelas, porque essa outra casinha praticamente não tem janela. Não dá para ver a lateral dela aqui. Pronto, a casa é por dentro, em adobe. Ela toda rebocada, você não percebe que era um tijolo maciço, né? Um tijolo... Não é, mas é um tijolo cru. Tá? E aqui é o piso de cimento queimado, com um rodapé aqui, que é legal ter esses elementos na casa de adobe, porque a questão da parede é crua, né? Então evitar que tenha um contato, qualquer parede. Né? Você vai limpar o chão com água, alguma coisa, você pode molhar o pé da parede, que não danifica, né? Aqui é só um contexto geral da cozinha, fogão comum, e aqui o uso da quartinha, né? A ausência da geladeira. E aqui um fogão a lenha fora da casa. Tá? E a comunidade, muitas adotam o fogão a lenha. Algumas adotaram dentro da casa, mas isso não é uma recomendação e degrada a parede. Também dá problema pulmonar, porque você tem um contato direto com a fumaça dentro da cozinha, não é recomendado. Né? São hábitos. Eu coloco isso assim, porque a gente projeta uma casa, como projetar para uma comunidade dessa, trazer um padrão urbano, onde você vai botar uma cozinha dentro de casa, nem sempre é possível, porque nem sempre eles têm condições de ter um fogão, ou de ele ter, comprar o gás. Então, tem que se prever um fogão a lenha externo. Assim como o banheiro. Se você não tem água encanada, você vai botar um banheiro dentro de casa, é um crime ambiental. Você tem que resolver a água primeiro, garantir que tem água naquela comunidade encanada. Aqui é outro contexto, também no mesmo princípio. Casa da Dona Francisca, que foi a primeira casinha que eu encontrei, feita de taipa, que está se degradando, os cupins comendo. É uma casa, essa de taipa, ela é até mais nova, mas é uma questão mesmo de escolha de madeira ou das condições. Porque a taipa, ela é vista, ou ela é, historicamente, até hoje, ela é um abrigo rápido de ser construído. Então, se você constrói rapidamente, sem qualidade, sem preocupar tanto com as madeiras, assim, tipo o cara disse, você pode construir. Normalmente, Dona Francisca, um exemplo, ou qualquer outro morador desse sítio, eles vieram vagando de um sítio para o outro, não tinham onde ficar, não tinham onde dormir, não tinham o que comer, o dono da terra permitia que eles assentassem, morassem ali, então eles tinham que construir rapidamente alguma coisa para fixar o local. Então, a taipa é uma execução muito rápida em relação ao adobe, fazer tijolo por tijolo, ou a taipa de pilão, que requer um pouco mais de técnica. Né? Então, pega as madeiras ali, umas várias, o que dá para fazer, puxa uma forquilha, vai demarcando ali os pontos de pilar, e depois faz os fechamentos até colocar o barro. Então, muitas vezes ela é mal feita, como essa casinha aí, não tem tanta qualidade, ela foi demolida, e eles fizeram uma casa de adobe, e aqui os tijolinhos, quando eu cheguei e vi eles sendo feitos, aí eu vou mostrar uma sequência aqui. Aqui, ó, a casinha toda é feita com madeira roliça, local, né, que eu acho até interessante esse tipo de uso, só que tem que ter um cuidado com o tipo de madeira que você vai usar, o tratamento delas, né. Internamente a casa, né, sem forro, as paredes não vão até o teto, um piso sem um acabamento,
um piso morto, né, praticamente, tem o cimento queimado. Aí essa aqui é a casinha que eles moram, que eles fizeram em adobe. Né, quem fez foi seu Zé, que é um mestre experiente na região. Um mestre de obras que eu conheci, já morou no Rio, São Paulo, nascido na região de São Benedito, aí próximo a Ibiapina. A primeira casa de adobe ele fez na década de 80, e já morou no Rio, São Paulo, e voltou para a Serra. Então ele traz a experiência dele usando o adobe, né, e produziu essa casinha aqui, ela está revocada, né, e tal, em adobe. Esse aqui é um banheiro externo, construído porque a casa original não tinha banheiro, era de taipa, e foi construído para dar suporte à casa pela a prefeitura local. A cozinha externa, o fogão a lenha, é o fogareiro no chão, como estava falando lá do seu Zé Mendes. E só um detalhe, ó, a casa está aqui o banheiro, aqui a cozinha. Só um contexto aqui, de que você tem uma sala de estar, uma copa, né, integrados, quarto, depósito, quarto. No fundo, esse aqui é o desenho de um banheiro. Mas como já tinha um banheiro externo, a planta foi feita pelo seu Zé, ou trouxe uma planta de algum canto e fez de qualquer jeito. Não existe um projeto arquitetônico tão bem definido, né? Então, eles mesmos fizeram isso aqui, que era para ser, teoricamente, um banheiro, virou depósito. Os usos acabam se confundindo, não tem uma... Realmente, aqui é a sala de estar e aqui realmente é a área de jantar. A cozinha continua sendo aqui fora, porque eles não têm condição de comprar gás para o fogão, mas nem fogão tinham na época, né? Enfim, tem uma série de coisas que eles mesmos perdem tem a questão do status, né, que eles colocam forte. Eles querem se modernizar, querem estar perto da cidade de algum modo. Então, essa modernização, e sem um domínio técnico, acabam não entendendo eles mesmos que tipo de casa é interessante para mim. Aí pegam qualquer planta e fazem uma casa. Talvez pensando, eu quero 2 quartos, pelo menos. Né? E não conseguem integrar uma cozinha com essa copa. Tanto foi feito depois de uma reforma. Quando eu saí de lá, depois, 2 vezes que eu fui, estavam fazendo uma ampliação para cá, tentando trazer a cozinha, uma cozinha aberta aqui, integrada com a copa. Né? Mas aí é um processo deles mesmos, né? Questão cultural, que até o termo cultural que eu posso dizer de estarem se perdendo em termos de, vamos dizer assim, como que eu noto, essas habitações são várias comunidades rurais que não têm uma interação em si, necessariamente, a terra não é deles. Né? A terra não, pelo fato da terra não ser deles, eles não têm o senso ali ou de coletividade ou um senso de permanência. Né? Então, a cultura não se constrói de entender eles mesmos, talvez. Talvez de uma tribo indígena, ou um assentamento quilombola, que tem 200, 300 anos, aquela comunidade que interage entre si, tem os seus códigos, tem sua forma de construir, né? É vamos dizer assim, uma comunidade colonizada, onde depende de tudo que vai fazer, eu quero fazer uma casa, eu quero ampliar, eu tenho que falar com o dono da terra. Então, é uma relação muito complicada de identidade e de território, para se chegar numa arquitetura com qualidade ou com um desenho que atenda à real necessidade deles. Uma leitura minha, né, do que eu vi lá. Aí aqui a casinha sem o reboco, né, sem o acabamento. Aqui o adobe. O adobe, percebam, que o adobe é assentado na própria terra, que o seu Zé até fala. A gente consegue economizar no adobe porque eu uso pouco cimento. Eu uso só na fundação, praticamente. Aqui não tem cimento nessa parede toda, é só terra. É a mesma terra que você faz o tijolo, você assenta o tijolo. Né? Se você tem a terra disponível fácil, né? Um terreno rural, a zona urbana não é tão simples. Né? Claro, vejo projetos e propostas que o pessoal compra a terra para poder produzir as habitações. Aí um detalhe também, né, que muito adotado por eles, que é esse tijolo cerâmico armado aqui, tá? A questão dos beirais, um pouco salientes, para poder proteger um pouco da chuva, tá? O reboco ajuda bastante. E aqui, já o processo construtivo em si, que eu peguei desde o começo lá, os andaimes improvisados com madeira local e tudo, os adobos aqui empilhados, usando linha e prumo. Acho que tem uma foto aqui do seu Zé, alinhando aqui as paredes, executando. E outra coisa que a turma fala, idealiza, né? A construção em terra, a autoconstrução, mutirão. O que ocorre? Esses tijolos, vocês vão ver umas fotos, é produzido em mutirão. É a família ali que produz, é um primo, é um tio, é uma menina ali que pisa na terra e tudo.
Mas a execução das paredes, quem executou foi seu Zé. Seu Zé é parente de Dona Francisca, mas ele, como pedreiro, ele é o cara experiente, ele é o artesão, né? Não é qualquer um que levanta a parede, tá? O bloco, beleza, foi um processo bem artesanal, tá aqui, ó. A mão de obra mesmo, familiar, ali produzindo, tem até criança, escavando um buraco na terra para poder produzir os tijolos. E só um detalhe das etapas, né? Normalmente eles escavam ali, jogam água, deixam a terra molhada durante um dia. No outro dia, eles molham de novo para poder fazer a mistura, porque quando você molha, deixa uma noite molhado, ele garante que a terra absorva mais água, sature, né, a quantidade de água, para você depois jogar mais água e conseguir fazer a mistura boa e não ficar, não ficar seca, né? Tem que estar bem úmida. Aqui é a produção dos tijolos, tá? A formazinha, eles jogando o barro molhado, secando, aí virado de lado para secar no outro sentido. Esses tijolos eu levei para o laboratório para testar a resistência mecânica, que são aqueles dados ali, de alguns que eu mostrei para vocês, tá? E analisar também a questão da plasticidade, da consistência do solo, para mostrar que uma cultura tradicional, produzida no interior do Ceará, sem um conhecimento técnico prévio, né, só passar de pai para filho, esse conhecimento consegue produzir um bloco de qualidade, uma parede de qualidade, né, uma habitação de qualidade. Só, talvez, assim, fez aquele questionamento em relação à arquitetura, né, à planta em si, que aí já era requerer demais um pouco da comunidade ter essa percepção ou essa identidade de espaço, né. Aqui são outros tipos de ensaio, que foi em laboratório. Tem um custo, né, da universidade, isso aí foi no IFCE de Fortaleza. Já que alguns testes empíricos, mas não foi o que fiz, foi uma oficina que eu participei com o arquiteto Marcelo Holanda, mostrando outros tipos de ensaios que você pode fazer com solo. Eles não são tão precisos, mas dá para ter uma noção, mais ou menos, da resistência, da fissuração do bloco, se ele racha muito, ou então a quantidade de silt, areia e argila, né? Você deixa decantar, assim, bota o solo dentro da água e deixa ele decantar até criar camadas diferentes. Então, por essas camadas, você tira que quem está embaixo realmente é a areia, depois o cisto, depois a argila. Aí você faz uma proporção, bate uma foto e faz uma proporção em relação ao volume total. Para você perceber a quantidade de cada material, né? Pronto, assim, a questão da fissuração são 3 tipos de terra diferentes, né? Onde todos foram preenchidos totalmente aqui. Depois que elas secaram, algumas retraíram bastante. Reduziram de tamanho, tá? Outras expandiram um pouco mais, até rachar aqui, porque ocupou um espaço maior, entendeu? Isso é importante, que aí você percebe se você vai usar fibra ou não, exemplo, para evitar essas rachaduras. Você quer deixar o bloco aparente. E aqui foi um estudo botei uns sensores na casa de Adobe. Hoje eu estou estudando, em termos de simulação, isso, com mais profundidade, tá? Para entender a temperatura interna e externa, tá? Tem uma estaçãozinha medindo fora e um sensor medindo dentro. Tá? Esse aqui, em um dos cômodos, eram vários sensores que a gente colocou, em um dos sensores, foi verificado assim, a temperatura externa, período noturno, estava 19 graus, interna estava 22. À noite ele esquentou, isso é bom para um clima como esse. Quando a noite é muito fria, você consegue equilibrar ali e dar uma esquentada, tá? Gerando diferença de 2,80 e quase 3 graus, de um para o outro, né? E durante o dia, ele fez o contrário. Lá fora estava 30 e dentro estava 29,9, quase 1 grau de diferença, né? Então, a parede é um regulador de temperatura, nesse contexto aí do Adobe, ou da terra crua como um todo. A casa de taipa também tem essa função. O que ela faz? Ela provoca uma certa inércia térmica. Ela acumula, ela segura o calor do dia, uma bateria, como se fosse uma bateriazinha, né? Tá absorvendo o calor ali, absorve. Depois, vai anoitecendo, ela vai liberando devagarzinho. Né? Ele gera um atraso térmico. O calor vai entrar, mas ele vai entrar lentamente. Diferente do isolamento, o calor não é para entrar de jeito nenhum. E claro, não é só uma parede que vai resolver o problema da temperatura. A cobertura é um elemento principal, na verdade, porque ela recebe o calor o dia inteiro. A parede, as fachadas revezam na incidência de calor, né? Então, um forro faz uma diferença, tá? Nem que seja um forro de PVC, um forro leve, mais barato também, ele faz um forro de palha, talvez. Já faz uma diferença porque ele cria uma camada de ar.
E aí esquenta menos a habitação durante o dia, né? Aqui é só uma representação aqui, mais ou menos, do período diurno, né? Onde o calor entra pela cobertura, e se a janela estiver aberta, entra pela janela, mas não entra pela parede. Aí, de noite, a cobertura libera calor, porque ela é muito esbelta, muito fina, né? A parede é mais grossa, ela acumulou o calor e está liberando à noite. Tá? Porque de dia, no caso da cobertura, voltando aqui, ó, o calor vai vir e rapidamente ele entra, porque a telha permite essa transmitência muito rápida de calor. Né? E, ao mesmo tempo, esse calor que está guardado dentro da casa é liberado rapidamente pela cobertura. Né? A cobertura tem esse tipo de cobertura. Né? Se tivesse um forro aqui, esse calor ficaria mais tempo. Não sairia tão fácil o calor dentro da casa e nem entraria. Né? Aí, no caso aqui, o funcionamento da parede da casa como um todo é esse. E aqui, só para a gente ir fechando, isso aqui foi uma roda de conversa que eu fiz com o seu Zé, trouxe ele para Fortaleza, na época. A gente fez uma conversa sobre Adobe, sobre as casinhas que ele produzia, tá? Foi muito bacana. E foi legal que ele mudou o discurso. O seu Zé dizia para mim antes que não fazia a casa de Adobe porque não mora numa casa de Adobe, porque o rico, ou porque o pobre quer estar perto do rico. Questão de status. Né? Eu sei que é resistente. Ele falou assim, eu fiz uma casinha na década de 80 e está em pé até hoje, tem quase 40 anos. Então, ele sabe da qualidade do produto que ele produz. Mas ele, por uma questão de status, não mora em uma casa de Adobe. Aí, na palestra, no final da palestra, alguns professores conversaram com ele individualmente e perguntaram por que se ele morava na casa de Adobe. Ele disse que não, porque a mulher não quis. Então, ele muda o discurso para dizer que a questão não sou eu, é a minha mulher. Já entra em outra discussão. Tá? Aqui a gente fez uma oficina lá em Fortaleza. Não é essa foto da oficina, que eu não tenho uma foto da oficina, mas a gente fez uma oficina juntos, tudo, foi muito legal essa troca com ele. Tanto de aprendizado, quanto percebendo que ele se sentiu valorizado no processo, né? Aí aqui um dia eu perguntei ao velho sábio, por que a realidade é tão concreta? Isso aqui é o Márcio Holanda, em 2005, um arquiteto amigo meu. Meu filho, que se fosse de barro cru, seria mais maleado. Só uma brincadeirinha. E essa aqui é a casinha que o Márcio fez, em Adobe. Né, os adobes pequenos e tudo, lá da Serra de Guaramiranga. Aqui é a casa do Márcio, só alguns exemplos passando rápido aqui. É uma casa de 2 andares, ela é toda em alvenaria estrutural, tem só os pilares externos da varanda. Esse aqui é dormente de trilho, ele comprou barato, deu essa madeira rústica e pesada, né? A base em pedra, os beirais, né? Bem grandes. Esse aqui é a escolinha lá em Tijoca que eu comentei com vocês. Aqui a fundação é tijolo cerâmico. Aí também a técnica local do adobe. Porque o pessoal produzindo na escola, os adobos da escola. Luiz Torres, que é o bioconstrutor da escolinha. Esse aqui é no Eusébio, uma oficina que eu fiz com o Márcio lá, fazendo a casa do Marcelo. A gente produziu esses tijolos para poder fechar essa casa aqui. E revestida com tinta de terra. 2 andares, concreto armado. Esse aqui é lá no Maranguape, também uma casa que o Márcio projetou. Né? De concreto armado, cinta base concreto armado, eucalipto e telhado verde. E a parede é a torre de alvenaria estrutural, que é o nome da casa. Aqui o telhado verde, né? Aqui é a casa do Céu Urbano. Isso aqui é uma casa de taipa. Isso aqui é a estrutura dela. Estou passando um pouco rápido, porque eu acho que para a gente poder conversar um pouco mais. Posso voltar alguma imagem, se vocês quiserem. E aqui é o processo de construção da casa do Zé Urbano. Isso aqui foi de 84, 83, a casa dele. Grandes janelas, grandes vãos. Uma casinha de taipa. Tá? Elementos de ventilação constante. O cara é fotógrafo. E a visão dele, né, a sensibilidade dele para a arquitetura gerou essa casa muito linda. Né? E fotos incríveis, né, também da própria casa. Um pé direito alto. Também ventilação constante aqui, ó, que ele deixa aqui em cima. Cruzada, ventilação cruzada. O mezanino que ele dorme aqui em cima. E o vão da sala. O mezanino visto internamente. Né? O banheiro com vidro. São essas garrafinhas aqui que ele usou. Isso aqui é uma casinha de taipa também, é um estúdio de música da Orquestra de Barro, lá de Uirapuru, lá de Cascavel. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Se alguém quiser comentar ou tiver alguma dúvida, quiser que eu mostre alguma imagem novamente.
Agora o pessoal está aberto para as perguntas aqui no chat, bem como também quem quiser abrir o áudio para fazer alguma pergunta, a gente pode voltar alguma imagem, e o professor Levi está disponível para respondê-las. Agradecer aqui ao professor Levi Teixeira e a todos os colaboradores, Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, que ajuda aí na organização, a própria organização do evento Expressão, a extensão, que a todo tempo esteve envolvida, né, e a todos os presentes aí, desde o início, né, tem muita gente na reunião, a gente vê o interesse, né, das pessoas para essa arquitetura, né, em terra crua, né, professor Levi? Sim. Perfeito? Se tiver alguma pergunta aqui, para deixar no chat, ou abrir o microfone, que o professor Levi está disponível a respondê-las. Olha que legal a pergunta do Matheus. Professor Levi, você acredita no modelo novo da habitações com uso da taipa? Pronto. Essa questão de um modelo novo, né? Porque, assim, hoje em dia, entendendo que há... Obrigado também, agradecendo aqui o Núcleo de Iniciação Científica, a apresentação. Respondendo ao Matheus, eu acredito, sim, a questão é questão de contexto, né? Eu lembro até conversando com o Márcio Holanda, que ele traz muito... Eu acho muito bonita a taipa, na verdade, mais que o bagulho. A questão é a madeira, também para o Ceará, né? De como lidar com a madeira e que madeira está disponível a gente para produzir casas, né? É tanto assim, que o caso do Zé Urbano, ele disse que na época, na década de 80, ele comprou madeira em depósito. Você tinha madeira de sabiá, de marmeleiro, você podia comprar ali num depósito de construção que tinha acesso acessível, né? Hoje em dia tem a questão ambiental mais forte, que é importante a gente olhar por esse lado, assim, a gente está desmatando, que tipo de madeira é essa que a gente está usando e tudo, de onde é que ela vem, tá? Um ponto seria no Ceará, né? Talvez em São Paulo, Santa Catarina, você tem a madeira de reflorestamento, aí o eucalipto, que o Márcio usa bastante, e ele usa nas obras dele em taipa, né? Um caminho seria esse, talvez, o próprio Márcio disse, rapaz, se você comprar em volume, você consegue trazer madeira barata, consegue baratear o custo da madeira, até mais barato que você comprar madeira na Amazônia, que é a nossa madeira que a gente usa aqui, né, na Massaranduba e tudo. Comprar um eucalipto sai mais barato se você trazer em volume para fazer uma casa de taipa. O próprio Márcio já conversou comigo, até a gente ficou de sentar e conversar sobre esses custos, de uma proposta de um modelo usando o adobe e usando e a taipa pensando justamente numa madeira que eu pudesse trazer de reflorestamento para a questão ambiental, até para a questão de custo. Porque se eu for usar madeira da mata, né, a gente não tem tanta mata assim, seria um crime ambiental. O único problema da taipa seria a madeira, porque qualidade ela tem. Você pega Ouro Preto, que tem aí mais de 200 anos, 300 anos, sei lá, e que está em pé até hoje. A questão é acabamento, a qualidade executiva mesmo, né? E, claro, hoje em dia, o preconceito de algumas pessoas, ou os medos, do besouro de Chagas e tudo, né, que eu acho que é a grande questão do povo sertanejo. Não quero morar. Meu pai me perguntou uma vez, no dia que eu comecei a querer pesquisar isso, no começo da faculdade, meu filho, você morava na casa de taipa? Eu moraria. A grande questão é essa, né? Se você me propõe a pesquisar isso, e acho isso, como o Matheus colocou, né, como uma oportunidade de construção nova, né, eu tenho que também me dizer, eu moraria na casa de taipa, eu não moro ainda porque não tive tempo de construir. Mas alguém... Excelente palestra, professor Levi. Agradecer aí mais uma vez, né, ao senhor que esteve aqui como colaborador, ser paciente. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Acho que foi o Matheus, fez pergunta, né? Perfeito. Agradecer aí novamente, professor Levi, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, certo?
Logo, logo a gente vai estar novamente em outras palestras, né, em outras reuniões. Perfeito? Eu que agradeço a você. Obrigado aí a todos, pessoal. Vamos já saindo aqui. Núcleo de Iniciação Científica também, da Unicatólica, sempre presente. Os demais alunos, né, que estiveram presentes aqui, o Matheus, né, o Matheus Veras aí, nosso companheiro. No grupo de pesquisa. Né? Obrigado, pessoal. Tenham uma boa tarde. Obrigado a todos, professor Levi, novamente. E até a próxima. Obrigado, Diego. Obrigado a todo mundo aí. Então, ok, Diego, obrigado aí. A gente vai se falando aí. Até mais, professor Levi. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado por tudo, professor Levi. Até mais. Valeu.